Bom dia, estamos aqui com o Luís Rocha Rodrigues para falar um pouco sobre o jogo do Benfica, que perdeu 5-4 num jogo dramático, por assim dizer. Luís, que ilações é que tiras do jogo de forma geral? O que é que achaste da exibição do Benfica? Bem, foi um jogo que podia ter sido de absoluto sonho para o Benfica. Esteve várias vezes em vantagem e duas vantagens de 2 golos, por isso, no fim das contas, é com um sabor muito amargo que o Benfica sai deste jogo. Hum, e é um jogo que dá para olhar para coisas boas e coisas más, mas não deixa de significar que o Benfica conseguiu bater-se muito bem contra uma das melhores equipas do mundo, apesar de ser um Barcelona muito irregular, um Barcelona que está a passar um péssimo momento a nível interno no campeonato, mas que ao mesmo tempo, ainda não há muito tempo, goleou o Real Madrid na Supertaça. Portanto, um Barcelona de duas fases que entra neste jogo apenas quase a precisar do empate para garantir matematicamente os 8 primeiros lugares, e que depois acaba por sair vitorioso de uma forma incrível, polémica, dramática. Portanto, acho que muitos adjetivos podem ser colocados neste jogo, tendo sido um grande jogo, um jogo de muita emoção, mas também um jogo com muitos erros pouco comuns de parte a parte. O Benfica está praticamente o jogo todo a vencer, muitas diferenças entre a primeira e a segunda parte. O que é que achas que correu mal do lado do Benfica especificamente? Eu parece-me que, portanto, passando a parte do que correu bem, e aí acho que o Bruno Lage tem a estratégia certa quando entra no jogo, e de facto consegue um nível de agressividade na recuperação da bola e um nível de objetividade muito grande, aproveitando muito espaço que o Barcelona tem nas costas, e joga com uma linha arriscadíssima. Já não é de agora, as equipas já perceberam este sistema de flick e exploram à exaustão. Não é por acaso que nos últimos 12 jogos o Barcelona só 2 vezes, e uma delas foi num jogo da Taça contra uma equipa de um escalão bem abaixo, é que não sofreu golos. Portanto, é uma equipa que vai sofrendo, está muito permeável defensivamente, não abdica desta ideia, mas de facto tem muitos dissabores. O Benfica aproveitou muito bem isto, foi muito objetivo. O facto de não ter Di Maria também ajudou a tornar a equipa mais agressiva na recuperação da bola. E teve tudo na mão. Mesmo quando as coisas não correram bem, o 3-2 é um lance anedótico, né? Aquela bola que o Turbino bate contra a cabeça de Rafinha, e também acabou por ser um lance de muita felicidade para o Barcelona, mas rapidamente o Benfica consegue a reação e faz o 4-2 no autorrolo. Portanto, tudo estava conjugado para as coisas correrem bem. E na tua pergunta do que é que correu mal, hum, além, obviamente, do muito mérito do Barcelona, e desde já destaco quando Flick arrisca, muda o sistema, passa a jogar com 3 defesas, com Eric Garcia a juntar-se aos centrais, e com muita tração à frente, com Yamal, que é um craque mundial, a deixar a linha e a ir para dentro, para junto de Lewandowski, de Rafinha, até de Ferran Torres. A equipa de facto ganha ali uma capacidade no jogo interior que deixou o Benfica muito a nu. Só que, além disso, também há aqui outros aspectos. O estatuto de Di Maria se calhar fez com que Di Maria entrasse mais cedo do que seria ideal neste tipo de jogo. Atenção, Di Maria é de facto um jogador que faz muita diferença, mas este não era bem o jogo. Ele, inclusive, tem aquele lance mesmo no final em que podia ter matado o jogo, como se costuma dizer. Arriscou-se a fazer isso, mas eu diria sempre que não era tanto um jogo para Di Maria como outros, não é? O Benfica acaba o jogo com cerca de 25% de posse de bola, portanto não é um estilo que beneficie Di Maria, porque já não tem aquela capacidade de explosão. Di Maria há 10 anos tinha feito gol garantidamente, porque nem se deixava aproximar por parte dos adversários. Neste caso, perdeu algum enquadramento para a baliza, e depois acaba por ver o Chesney a defender. Mas mais do que isso, parece-me que ao sair Ausnes, que até nem tinha estado bem no capítulo da finalização, perde 2 golos de uma forma imperdoável, mas no capítulo de quando o Benfica recuperava a bola, ser alguém que entregava limpo e que fazia com que a jogada de contra-ataque fluísse naturalmente, é alguém que estava a dar muito à equipa nesse capítulo. Barreiro, e eu não estou a criticar Bruno Lage ter feito essa alteração, percebe-se, porque o Barreiro vinha de um hat-trick,
e se calhar Barreiro tinha feito um daqueles golos. Muita gente até pediu a titularidade dele e até há aquele mito de se ele foi à conferência de antevisão vai ser titular, muita gente achava que se confirmaria, se calhar foi aqui alguma surpresa da parte do Bruno Lage dele começar no banco, não? Sim, algum bluff até, mesmo com o Di Maria, em que ele veio abertamente dizer que ele estava apto, foi claramente a dizer que Di Maria ia jogar e depois não jogou, mas entendendo perfeitamente a ideia de Bruno Lage de lançar Barreiro, mas acho que Barreiro entrou mal neste jogo. Em termos de recuperação, atrapalhou um bocadinho a equipa. Eu teria na mesma colocado Barreiro, mas provavelmente para tirar Cockchu. Acho que teve demasiado tempo ali dos 60 aos 80. Cockchu já estava muito desgastado e é um jogador que obviamente é muito melhor com bola do que sem. E acho que a equipa tinha ganho outro rejuvenescimento na agressividade para recuperar bolas, com o norueguês, com Barreiro e com Florentino. Acho que estes aspectos correram mal, enfim, e depois foi toda aquela dose de emotividade no fim. Pois, tocando por aí, acho que os dois lados a certo momento queixaram-se da arbitragem. Houve o lance do Aktürkoğlu, houve o lance do penalti do Lamine Yamal, houve todo aquele lance no final. A tua opinião, achas que a arbitragem teve um peso no jogo e no finalizar dele? E sobre aquele lance final, o que é que tens a dizer? Sim, foi um jogo muito fértil em lances polémicos. O lance do Aktürkoğlu é um lance bem cavado. E até inicialmente parecia que não tinha havido toque, mas depois há de facto um toque na perna esquerda do Aktürkoğlu, que obviamente também aproveita e enfatiza a queda. Acho que isso se sentiu na mesma medida, ou até um bocadinho mais, no lance do Carreiras com o Yamal, em que o Yamal sente o toquezinho no ombro e cai. Enfim, lances de pormenor, de intensidade, em que o árbitro foi muito rigoroso num e no outro. A questão é, e aí acho que o Bruno Lage tem toda a razão, aplicando esse nível de intensidade, o lance final seria um lance para grande penalidade. Eu não acho que seja uma grande penalidade de todo o tamanho, mas acho que mantendo o critério dos dois lances anteriores capitais, acho que é grande penalidade. Portanto, o primeiro penalti nem sequer é discutível, né? Aquele lance do Tomás Araújo, que até é o penalti que há necessidade do VAR para o confirmar, mas depois os outros dois acho de facto dois penaltis forçados, mas a serem penalti, o último também tem que ser penalti. Agora, a grande questão é, o árbitro ia mudar totalmente a história do jogo. Não sabemos se o Benfica iria concretizar ou não. Podia fazer ali o 5-4, seria épico. Acabou por ser épico para o Barcelona, não deixa de o ser. Aqui com prejuízo do Benfica, foi acima de tudo uma grande noite europeia e mais uma grande reviravolta do Barcelona. O Barcelona é fértil nisto, não chegou ao nível daquela frente ao Paris Saint-Germain, mas também a um grande nível. E aqui realço uma coisa: qualquer adepto do Benfica vai apontar a Bruno Lage como é que a equipa está toda balanceada no ataque naquele último lance e depois sofre, porque o empate dava o play-off, matematicamente garantia esse play-off e a equipa expôs-se em demasia, mas tentou ganhar o jogo, né? E este era um jogo em que os dois treinadores davam hábitos de tentar ganhá-lo, cada um à sua maneira. E, portanto, eu não critico o Bruno Lage por essa tentativa, e o Benfica esteve de facto muito perto de o ganhar. Acabou por ter um sabor amargo frente a um Rafinha estratosférico. Eu disse várias vezes que, por mais que eu acreditasse em Rafinha, e gostava muito dele nos tempos do Vitória, nos tempos do Sporting, nunca imaginei que Rafinha chegasse a este nível. Está de facto um jogador evoluidíssimo e num nível de classe mundial. Tocas aí na estratégia do Lage naquele último lance, do vai o tudo ou nada, mas também se falou muito da estratégia que ele opta para a segunda parte. Da equipa encolheu-se muito mais e deu essa liberdade a jogadores como o Pedri, como o Rafinha, de crescer. Achas que se tivesse mantido uma atitude muito mais próxima da primeira parte, se calhar o jogo tinha sido mais tranquilo, mais para o lado do Benfica, por assim dizer? É arriscado, porque o Benfica, ao ter essa postura na primeira parte, também se expôs um bocadinho em termos defensivos. E o Benfica, ao compactar na segunda parte, um Benfica em que o meio-campo estava muito próximo da defesa e andava em bloco, isso estava a retirar o espaço que o Barcelona, com poucos toques, conseguia no corredor interior. Porque o Benfica estava claramente a convidar o Barcelona a jogar por fora, e aí estava confortável, porque depois via o jogo de frente, Otamendi, António Silva, a conseguir interceptar muitas bolas que vinham das laterais. Só que o Barcelona, ao meter jogo por dentro,
deixou o Benfica completamente desarmado. O meio-campo foi um bocadinho insuficiente e a defesa ficou muito mais permeável, mesmo depois com o acrescente de Bá e quase 3 centrais, mas acho que o Benfica passou ali por muitas dificuldades. Enfim, não nos podemos esquecer que é o Barcelona, que tem grandes jogadores, que em períodos desta época senti que era a melhor equipa da Europa, portanto não é uma equipa qualquer, ainda assim há algumas coisas, claro, a lamentar, mas não consigo dizer, ao contrário de, por exemplo, Munique, em que o Benfica se divorciou totalmente de tentar pontuar, ou do que quer que seja, aqui não consigo condenar Bruno Lage, apesar de, claro, algumas coisas agora, no fim do jogo, seria fácil dizer que deviam ter sido feitas de forma diferente. Gosto de Rafinha. Há assim mais algum destaque individual que queres destacar agora? O Lewandowski, apesar de marcar 2 golos, não fez propriamente um grande jogo, mas é um jogador que arrastando e descoordenando defesas, abre espaço para Rafinha ou para Yamal. Yamal, quando sai de fora e passa para dentro, nota-se aí que é um jogador de fino recorde, que eu acho que mais cedo ou mais tarde, se não tiver lesões, se não tiver nenhum downgrade emocional, que às vezes também acontece, vai ser alguma vez garantidamente eleito o melhor jogador do mundo, porque de facto é um jogador que deixa água na boca, muita qualidade, e sim, esses jogadores acima de qualquer outro. Por fim, falaste aí brevemente das contas. Agora complica-se, calhar. Há mais um jogo em Turim, onde o Benfica já foi feliz há um par de anos, com o Roger Schmidt na altura. Como é que fica neste estado do Benfica? É possível a qualificação? Ou o que é preciso fazer na última jornada para garantir tranquilamente a qualificação? Por mais parvo que isto até possa soar, sobretudo depois do jogo que foi e o Benfica estar nas vantagens, perder 5-4, olhando só para a componente matemática, e eu também já tinha dito isto frente ao Bayern, a derrota apenas por 1-0 frente ao Bayern, esta derrota por 5-4 com muitos golos marcados frente ao Barcelona, são derrotas boas, portanto não são bons resultados, mas são derrotas boas, porque parece-me que tudo se encaminha, ainda não sabemos, e ainda há os jogos hoje, mas tudo se encaminha para haver equipas com 10 pontos a passar e haver equipas com 10 pontos a ficarem pelo caminho. E nesse capítulo, o Benfica tem alguns resultados que lhe pode permitir estar no lote das equipas que podem passar. Ainda assim, convém pontuar, tentar ficar o mais acima possível, e não vai ter Carreras, que é o jogador mais utilizado do Benfica esta época. Portanto, é um duro revés, numa altura em que se fala de que Best está praticamente fechado na Alemanha. Não sei se o Benfica vai travar isso por uma semana, mas ainda assim também não me parece que Best vá ser titular, porque como defesa esquerda tem mostrado muitas debilidades esta época e tem sido muito mais útil a jogar à frente. Mas vai ser um jogo bastante complicado para o Benfica, sem qualquer dúvida. Ainda recentemente viu a Juve contra o Milan e é uma equipa matreira. Mas algo bipolar, não? Parece que é capaz do melhor e do pior. Sim, é a rainha de longe dos empates na Itália, ainda não perdeu, é a única equipa do campeonato que ainda não perdeu, mas está já a uma distância enorme do título, já quase certeza já não vai lá chegar. Portanto, sim, bipolar, mas não diria com a bipolaridade que o Barcelona tem entre o campeonato, atualmente, entre o campeonato e as outras competições. Portanto, ainda assim, uma equipa mais fácil de prever, num sistema um bocadinho mais típico, ainda assim, com grandes jogadores também, e o Benfica vai ter uma dura tarefa. Não acredito que vá ser um jogo mais fácil do que contra o Barcelona, mas acho que o Benfica tem na mesma boas possibilidades. Foi então este o nosso tema do dia desta quarta-feira. Tal como acontece todos os dias até o final deste mês de janeiro, temos o nosso mercado flash mais próximo do final do dia. Não perca nas nossas várias plataformas e obrigado por continuar a seguir o nosso trabalho.